Olá, gente! Hoje está Pintando Saúde e eu vou trazer para vocês um vídeo com um tema mais diferenciado, já que estava falando só de cardio, de coração, de circulação. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre os ossos e o esqueleto. Então, os ossos que compõem o nosso esqueleto, eles formam um sistema muito importante, o nosso sistema esquelético. Ele tem funções que são primordiais para o funcionamento do nosso corpo. Então, iniciando, eu vou dizer a vocês que o esqueleto, ele forma o arcabouço do nosso corpo. Ele dá um formato, uma forma estrutural ao nosso corpo. E tem várias funções que são primordiais. Então, a primeira função é a função de sustentação. Imagine se no seu corpo não tivesse o esqueleto, não tivesse os ossos. Todos os outros tecidos que são mais moles, mais maleáveis, com a ação da gravidade, iriam desmoronar, vamos dizer assim. Então, o esqueleto ele vai permitir que o nosso corpo fique com esse formato. Certo? A segunda função importante é a função de proteção. Se a gente for para um exemplo novamente, imagine se você não tivesse os ossos do crânio que revestem o seu cérebro, o seu sistema nervoso lá. E aí você levasse uma pancada e iria atingir diretamente essas estruturas, que são estruturas vitais para o funcionamento do corpo. Então, o sistema esquelético, ele vem como proteção. Se eu for dar a vocês outro exemplo, imagine se nós não tivéssemos as costelas na caixa torácica. As estruturas como o pulmão, o coração, que também são vitais para a nossa existência, poderiam ser lesadas com mais facilidade. Outra função importante é a função de locomoção. Isso, o sistema esquelético, mais o sistema articular e o muscular, eles vão permitir que a gente se locomova, que a gente ande, que a gente pule, que a gente dance, que nós tenhamos uma funcionalidade, que a gente possa realizar nossas atividades durante o dia a dia. Então, o sistema ósseo vai formar a sustentação. Aí o sistema articular vem para unir esses ossos e o muscular para fazer o movimento. Então é um trabalho em equipe muito bom e que se não tivesse o sistema esquelético não funcionaria da forma correta. Então nós vamos dividir o esqueleto em duas partes, certo? Ele vai ser separado em esqueleto axial e esqueleto apendicular. O esqueleto axial é a parte mais central do nosso esqueleto e ele é composto pelo crânio, a coluna vertebral, que é a cervical, a torácica, a lombar, o sacro e o cóccix formam juntos a coluna vertebral e a nossa caixa torácica. Já o esqueleto apendicular, ele é a parte mais periférica do nosso esqueleto, certo? Ele é formado pela cintura do ombro, que pode ser chamada também de cintura escapular, pelo braço e pela mão, que formam o nosso membro superior, pela cintura pélvica, a nossa perna e o nosso pé. Então, esses ossos, eles vão receber algumas classificações, de acordo com o seu formato e com a sua função. Então, nós vamos ter, primeiramente, o osso longo. O que é o osso longo? O osso longo é aquele em que a sua altura é maior que a sua largura. Então, um exemplo de osso longo no nosso corpo é o fêmur. Ele é um osso longo, onde a sua altura é maior que a sua largura. E os ossos longos, a gente separa ele por partes. As partes mais externas, superiores e inferiores do osso longo, a gente chama de epífise. E a parte do meio, a gente chama de diáfise. Tem outra estrutura muito importante que está dentro do osso longo, que é o canal medular. Nesse canal medular, a gente vai encontrar a medula óssea. A gente também tem o osso largo, que pode ser conhecido também como plano ou laminar. Então, ele é o contrário do osso longo. No osso largo, a altura vai ser menor que a largura. Então, ele é o contrário do osso longo, certo? E um exemplo dele é o osso parietal. Os ossos da parte superior do crânio em si, eles têm essa característica de serem ossos largos. Nós temos também o osso curto. Então, o osso curto é aquele em que sua altura é bem semelhante ou igual à sua largura. E exemplo disso são os ossos do carpo, que são os ossinhos que compõem o nosso punho. Eles têm um formato meio cuboide, por isso são conhecidos como ossos curtos. E nós temos também os ossos irregulares, que são aqueles que é meio difícil determinar, classificar eles por sua altura, por sua largura, por sua espessura. Eles têm um formato mais complexo. E o exemplo são as vértebras, elas são bem diferenciadas. Então, nós vamos classificar elas como ossos irregulares. Elas são um exemplo desses ossos irregulares. E tem os pneumáticos. A gente vai pensar em pneumo, lembra de ar. Então, os ossos pneumáticos, eles são ossos que apresentam cavidades, como se fossem furinhos, que a gente chama de seios, certo? Então, esses seios vão permitir a passagem do ar por esses ossos, e a gente encontra muito eles no crânio.
os ossos da face e no crânio. Então, o exemplo deles é o esfenoide. Uma coisa interessante é que esses seios que permitem a passagem do ar dentro do osso tornam o nosso crânio mais leve. Imagine se esses ossos fossem todos fechados. O crânio teria uma sensação de maior peso. Então, esses seios eles permitem a passagem do ar e dão uma sensação de leveza ao nosso crânio. Gostou do vídeo? Então clica no gostei, se inscreve no canal e deixa o seu comentário. Eu vou adorar saber a opinião de vocês sobre esse vídeo e sugestões para temas para próximos vídeos. Tchau, tchau!